Olá, o grupo composto pelas discentes Yandra Kailani e Lívia Santos irá explicar sobre máquinas movidas a vapor, locomotivas e ciclos de Carnot, sob orientação do docente Alexandre Lopo. Máquinas térmicas são dispositivos que absorvem calor de uma fonte, convertendo parcialmente em energia mecânica. A importância das máquinas térmicas é incontestável para o nosso modelo de sociedade atual, em que fazemos o uso de motores de combustão interno para um grande número de atividades e processos tecnológicos. E sabendo que as máquinas térmicas estão presentes em nosso dia a dia e são fundamentais para o funcionamento de diversas tecnologias, trouxemos alguns exemplos. Motores de combustão interna, que são motores movidos a gasolina, álcool, diesel ou querosene. Temos as máquinas movidas a vapor, que são as locomotivas, e também temos as usinas termoelétricas, que produzem energia a partir da queima de carvão, óleo combustível e gás natural. E não podemos esquecer também dos refrigeradores e ar-condicionados, que são máquinas térmicas invertidas, chamadas de refrigeradores ou bombas de calor. O rendimento das máquinas térmicas é sempre inferior a 100%. Tal rendimento diz respeito à porcentagem da energia absorvida pela máquina, que é convertida em calor ao longo de um ciclo completo. O cálculo do rendimento é feito em porcentagem. Pode ser realizado se conhecemos parâmetros como a quantidade de calor quente, que é absorvida pela máquina a partir da fonte quente, e a quantidade de calor frio, cedido pela máquina à fonte fria. E as fórmulas, nós temos a eta, que é igual a 1, menos calor rejeitado, que é o QF, sobre o calor absorvido, onde esse QF, que é o calor rejeitado, é a quantidade de energia térmica que a máquina térmica expulsa para a fonte fria durante o ciclo, e o calor absorvido é a quantidade de energia térmica que a máquina térmica absorve da fonte quente. A fórmula do rendimento também pode ser escrita em termos do trabalho realizado pela máquina. Nesse caso, o rendimento é calculado pela razão entre o trabalho e a quantidade de calor absorvida pela máquina. O ciclo termodinâmico é a sequência de estados que a substância de trabalho da máquina térmica passa a fim de que a máquina opere corretamente, convertendo calor em trabalho. Esse ciclo é geralmente representado na forma de um gráfico de pressão em função do volume. Além disso, o sentido das setas indica se o ciclo é relacionado a uma máquina térmica ou a um refrigerador, caso sejam representadas, respectivamente, no sentido horário e anti-horário. A figura na tela mostra o ciclo termodinâmico de uma máquina térmica genérica. O ciclo de Carnot é um ciclo termodinâmico ideal cujo funcionamento apresenta o maior rendimento possível, dadas as duas temperaturas de funcionamento, da fonte quente e da fonte fria. Dessa maneira, é esperado que uma máquina térmica real, como o motor de um carro, apresente um ciclo de formato mais próximo possível ao ciclo de Carnot. Aqui temos o simulador explicando o funcionamento do ciclo de Carnot, que é dividido em 4 etapas. Primeiro, tem-se a expansão isotérmica. Durante a expansão isotérmica, o pistão se move para fora, aumentando o volume do gás, enquanto a temperatura permanece constante. Na expansão adiabática, o volume continua a aumentar, mas agora sem troca de calor com o ambiente, fazendo a temperatura do gás cair. Em seguida, na compressão isotérmica, durante a compressão isotérmica, o pistão se move para dentro, diminuindo o volume do gás enquanto a temperatura permanece constante. O gás libera calor para o ambiente, representado pela seta vermelha clara. Já na compressão adiabática, o volume continua a diminuir sem troca de calor, fazendo a temperatura do gás aumentar até retornar ao estado inicial. Essa foi a nossa apresentação. Agradecemos pela atenção.